série baseada no Sermão do Monte, chamada O Reino é Entre Nós. Quero convidar você a participar comigo. Eu vou pregar 22 mensagens no Sermão do Monte. Eu não sei se eu vou conseguir pregar todas de uma vez só, né? Assim, de uma vez só não é todas no mesmo domingo, né? Mas assim, tudo na mesma sequência. Mas são esse tanto de pregações, e nós vamos pregando essas mensagens ao longo do tempo, falando não apenas nas bem-aventuranças, mas tudo que está escrito também nos capítulos 6 e no capítulo 7, que compõem todo esse conjunto do Sermão do Monte, tá bom? Mas hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, que eu chamo nessa noite aqui, essa mensagem de o teste do compromisso. Queria partilhar nessa noite com você sobre esse tema, que já falou bastante comigo há um tempo atrás, e eu acredito que também vai falar ao seu coração aqui nessa noite, essa mensagem. Eu quero começar lendo um texto que eu escrevi aqui, uma historiazinha, que eu escrevi para iniciar essa nossa palavra aqui nessa noite. E é a seguinte: 2 amigos de faculdade que conviveram no mesmo apartamento numa república por 5 anos, decidem ao final de seu curso fazer uma viagem de despedida antes de partir cada um para a sua carreira, e ainda no aeroporto, um deles é repentinamente preso por agentes da Polícia Federal por ter sido confundido com um traficante que vinha sendo procurado há muito tempo. O outro amigo, perplexo e confuso e amedrontado diante daquela situação e perguntado se o conhece, responde que não. Eu acredito que uma das coisas mais tristes da nossa vida é a gente ser traído por alguém que a gente ama, não é? Isso é uma das coisas mais horríveis que existe. Um cônjuge, um parente, um amigo querido, alguém que você confiava, que era seu parceiro, você descobre que essa pessoa está falando mal de você pelas costas, está esfaqueando você, não é? Simbolicamente falando. Isso é uma coisa muito desagradável, muito triste. Em alguns casos, o sentimento disso é até pior do que a dor da perda pela morte, não é? Em alguns casos. Jesus foi um homem como nós. Homem como nós, e a Bíblia fala isso em alguns textos. E Jesus passou por todo tipo de aflição que pessoas comuns passam. E Jesus também enfrentou esse tipo de dor. Na hora mais difícil de Jesus, no momento que ele mais precisou de apoio, os seus amigos se afastaram dele completamente, não é? Mas dentre eles, um em especial foi além. E ele fez uma cena dizendo e até gritando mesmo, que ele nem mesmo conhecia aquele homem. Essa é a história de Pedro, que você já deve ter ouvido, em um de seus momentos mais difíceis na sua relação com Jesus. E eu gostaria de ler o relato bíblico junto com você aqui nessa noite. É o texto de Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. É um capítulo enorme. E ele vai tratar sobre esse momento que antecede a crucificação de Jesus. E no meio desse texto tem essa situação tão triste pela qual Jesus passou. Diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este texto. Obrigado também pelas canções que a gente cantou, pelo tempo de louvor, de adoração que tivemos aqui, celebrando o nome do Senhor, glorificando ao Senhor. Como é bom, como a Gladys bem disse aqui, cantar ao Senhor, canções que exaltam a grandeza do nosso Deus. E agora, Deus, através desse texto, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e mostre para a gente ensinamentos que a gente precisa internalizar, coisas que a gente precisa colocar no nosso coração. E, acima de tudo, decisões que precisamos tomar para a nossa vida. Que o Senhor nos dê toda a direção.
em nome de Jesus. Amém. Bom, o que acontece aqui na ilustração dos dois amigos, que eu contei aqui, né, os dois amigos da faculdade, é o mesmo que aconteceu com Pedro com relação a Jesus no texto que a gente leu. A gente fica abismado quando a gente vê no texto que Pedro negou a Jesus 3 vezes, não é? Numa mesma ocasião, num mesmo momento. E se você olhar para o texto, ali no versículo 72, Pedro chega a chamar Jesus de este homem. Não é interessante? Isso não é doído? Este homem, né? Como tipo, eu não sei sequer o nome dele. Eu penso assim, eu acho que você concorda comigo, que por vezes a gente não consegue compreender como Pedro teve coragem de fazer isso. Mesmo tendo andado com Jesus lado a lado por 3 anos, ouvido os ensinamentos de Jesus, dormido, comido com Jesus, mesmo ele tendo presenciado e feito parte, inclusive, de tantas maravilhas e sinais, como ele teve coragem de fazer isso? A questão é que a gente fica abismado com Pedro, até nós pararmos e olharmos para dentro de nós mesmos, e percebermos que a negação de Pedro acontece constantemente em nossa vida também. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Eu creio que muitas vezes você já participou de algum teste, não é? Esse foi o tema que eu dei para a mensagem, o teste do compromisso. Eu acho que você já participou de algum teste na sua vida, né? Todo mundo já participou de algum teste. Alguns são alguns testes mais simples, assim, sem nenhuma implicação, como aqueles que aparecem, por exemplo, nas redes sociais, né? Dizendo assim, responda esse quiz para saber se você entende tudo sobre cinema. Eu já fiz isso aqui, né? Descobri que eu entendo muito, mas não entendo tudo, né? Tem muita coisa que eu não sei. Aí eu entro lá para fazer, para ver, né? Se a gente entende. Ou, por exemplo, assim, ó, use a inteligência artificial para saber qual o tipo de corte de cabelo que combina com você. Eu não sei se tem isso aqui, mas deve ter, né? Porque tem tudo quanto é coisa hoje, né? Eu inventei isso aqui, mas deve ter. Ou então, por exemplo, assim, olha, responda as perguntas a seguir para saber o perfil daquele ou daquela que será o grande amor da sua vida, não é? Isso aqui todo mundo vai rapidinho lá, né? Para ver se acerta lá, né? É bom que seja sempre bonito, né? E bem de vida, né? A ideia é essa. Mas a gente já fazia isso aqui antigamente, né, gente? Lembra aquela brincadeira do assim, né? Não tem aquele negocinho que fazia, né? Rico, vai casar não sei quantos anos, vai ter tantos filhos. Não tinha uma brincadeira mais ou menos assim? Então a gente já fazia. Não tinha o celular, as redes sociais para fazer, mas já tinha algum tipo de teste. Bobinho. Mas a gente sempre entra nisso aí porque a gente se diverte com esse tipo de coisa. Bom, gente, mas existem testes muito sérios e muito importantes na vida da gente também, né? Por exemplo, a busca de uma vaga de emprego, não é? Um concurso público, o vestibular para uma faculdade, não é? Uma carreira militar. Esses são testes muito importantes. São decisões para a vida, coisas que a gente faz com extrema seriedade. A gente se prepara, a gente se aplica para testes como esses. Então, de maneira semelhante, na nossa relação com Deus, nós também somos constantemente testados. Então, se você estiver aí com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, para fazer uma autoanálise, eu acredito que você vai perceber que em determinados momentos, infelizmente, nós temos negado a Jesus nos testes que a vida nos oferece. Então, assim, eu queria desafiar você a responder para você mesmo nessa noite, este teste que eu vou propor, que na verdade não é meu. É o teste que o próprio Jesus, o Mestre Jesus Cristo, nos propõe através desse episódio que antecedeu a sua crucificação, não é? Algum tempo antes da sua crucificação. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui é o que eu chamo de o teste da fuga. O teste da fuga, ele está intimamente relacionado à nossa vida com Deus. Então, a gente precisa entender, eu acho que você concorda comigo, que a vida com Deus não pode ser uma coisa estática. Isso não faz sentido. Porque se for, eu acho que isso não é vida com Deus. Então, por exemplo, o relaxo na oração, na leitura da Bíblia, o tempo devocional, o exercício do amor, o exercício do perdão, não é? Uns aos outros, as práticas cristãs,
eu acho que quando nós deixamos essas coisas de lado, nós estamos caminhando, dando passos em direção à negação de Jesus. Porque essas coisas são aquelas que nos aproximam de Deus. Essas coisas nos trazem para perto do Senhor. E quando nós começamos a negar essas coisas, quando nós começamos a deixar essas coisas, nós começamos a negar o Senhor por meio dessas atitudes. Então, o nosso distanciamento de Deus e essa nossa aproximação às coisas do mundo são muitas vezes as nossas fugas em relação à submissão e ao senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Você e eu, muitas vezes começamos a fugir de Deus. Por exemplo, quer ver uma coisa? Hoje em dia, quando é perguntado a uma jovem se ela ainda é virgem, por exemplo, ou se a um jovem, um rapaz, ele ainda não teve relações sexuais com alguém, então a resposta é sempre dada, não é uma coisa impressionante? Em tom de vergonha. A resposta é dada em tom de vergonha, porque parece que se guardar para o casamento é uma coisa errada para os padrões modernos. Bom, da ótica do mundo pode até ser mesmo, mas do ponto de vista de Deus, não é, nunca foi e nem nunca será, não é? Então, aí às vezes a sensação que se tem é que se alguém é questionado sobre isso, um jovem, uma jovem, ele tem vergonha de responder. Essa é uma maneira de negar ao nosso Deus. Você quer ver uma outra coisa? Ou não beber quando está na presença de amigos, parentes não cristãos, faz parecer alguém, que está completamente por fora. E aí, por isso, essas pessoas não se importam com o seu testemunho perante as pessoas. E aí elas fazem o que as outras pessoas fazem. Entram no mesmo jogo das piadas, do clima, daquela situação que ali é criada, porque ela não quer ficar por fora, não quer ser o quadrado, não é? Então, outros, por exemplo, perguntados se são evangélicos, preferem negar. Tem gente que nega que é evangélico, que é cristão. Você é crente, a pessoa tem vergonha de falar que é, não é? Eu não gosto muito desse termo crente, mas as pessoas falam muito assim para a gente. Então responde na lata, sim, eu sou, não é? Eu sou cristão, eu sou evangélico, sou discípulo de Jesus, eu faço parte de uma igreja, Mas muitas pessoas têm vergonha de dizer isso. Outras pessoas, quando estão irritadas com alguma coisa, soltam palavrões com extrema facilidade e sem nenhum ressentimento sobre o que disseram. Nós fazemos isso. No momento de irritação, no momento de raiva, a gente faz isso e às vezes a gente nem pensa assim, poxa, que mancada que eu dei, não é? Como que eu podia falar uma coisa como essa? Muitas vezes a gente faz isso. Quando nós agimos assim, nós estamos negando a Jesus. Eu dei aqui apenas alguns exemplos, mas podem existir tantos outros pelos quais nós estamos negando Jesus. Então tudo isso é resultado das nossas fugas. E aí eu coloquei uma frase aí para você pensar comigo. A verdade é que temos uma insegurança daquilo que Jesus pode fazer por nós. O que eu estou dizendo é que quando nós tomamos atitudes como essas que eu disse, ou semelhantes a essas, automaticamente, por outro lado, nós estamos negando aquilo que Jesus pode fazer por nós. Por exemplo, quando eu nego Jesus diante de alguma circunstância porque eu fiquei envergonhado, automaticamente eu não estou acreditando que se eu disser com segurança que eu não ajo dessa maneira, que eu não tenho certas atitudes porque eu sigo a Jesus, eu não estou acreditando que Jesus pode operar uma transformação ali, através das minhas palavras, através da minha atitude, percebe? Então, a gente acha que Ele não pode transformar o nosso caráter, que Jesus não pode mudar quem somos. Então, a gente pensa às vezes assim, não adianta, eu sou assim mesmo, quem quiser conviver comigo vai ter que ser assim mesmo, do jeito que eu sou. Quando nós dizemos coisas como, eu sou assim, então vai ter que me aguentar. Quando nós agimos assim, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, a gente está negando automaticamente que Jesus pode transformar. Isso não existe. A gente tem que dizer o seguinte, eu tenho muitos defeitos, muitas falhas, coisas com as quais eu luto, mas eu busco ao Senhor e eu sei que o Senhor, em algum momento, vai tirar isso de mim. Deus vai me mudar, Ele vai transformar. Jesus pode transformar o nosso caráter. Só Ele pode fazer isso. Então, nós nos esquecemos que Deus pode nos transformar por inteiro, se nós permitirmos a sua ação em nossa vida. A gente deve se lembrar no que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Lá o apóstolo Paulo diz assim, olha, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam
veja só, gente, o que é o sacrifício aqui? Eu sou o sacrifício. Você é o sacrifício. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pensa sobre isso. Eu me oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que é vivo, santo e agradável a Deus? Este é o culto racional de vocês. Então, o culto inteligente é isso. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa ideia de santidade, de vida, de agradar o coração de Deus, está relacionada a comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, lá no final do texto, né? Do versículo seguinte. Então é interessante como essas palavras se entrelaçam, e de como a gente não pode conformar. Gente, está todo mundo fazendo. Tudo bem, mas eu não sou todo mundo, né? A sua mãe falou isso aí para você quando você era criança. Quando você é adolescente, né? Ela disse isso para você. E você não é. E Deus fala a mesma coisa para você. Você não é todo mundo, você é o meu filho amado. Você é a minha filha amada. Então, todo mundo joga na Mega Sena, mas você não vai jogar porque você é o meu filho amado. Você não está confiando no que o mundo pode te oferecer. A sua confiança está depositada em mim, que sou o provedor da sua vida. Está vendo? Não é? Então assim, todo mundo transa, né? Para falar na real, né? Mas você não é todo mundo, você é o meu filho amado. Você vai se guardar para o seu casamento, você vai respeitar a sua esposa, você vai respeitar o seu marido, você vai criar os seus filhos nessa tradição, nessa orientação bíblica, nesse preceito bíblico. Tá certo? Então, todo mundo briga, todo mundo xinga, né? Eu não tenho, né, assim, eu também perco a minha paciência, não é? Ok, mas você é o meu filho amado. Então você não pode se conformar com esse mundo. Arrependa-se dos seus pecados, mude o seu jeito de viver. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos Deus, mas só em casa e no templo. Esse é o nosso problema. A gente acha que Ele não precisa estar conosco na escola, no trabalho, no supermercado, no ônibus, no trem, nos negócios, né? Essa semana aqui no mercado mesmo encontrei uma galera da igreja, né? Dava até para a gente fazer um mini culto lá, né? Encontrei a Alexia, depois encontrei a irmã do Henrique, né? Encontrei também no supermercado, a Carla, né? Encontrei a Carla no supermercado, encontramos mais algumas pessoas. Então, você sabe que estando lá, eu já estava preparando essa mensagem, eu estava pensando sobre isso mesmo. A gente precisa dar bom testemunho em todos os lugares, as pessoas estão nos vendo, inclusive os irmãos da nossa igreja, não é? Então a gente encontra as pessoas em tudo quanto é canto por aí, não é? Então a gente precisa ter uma vida exemplar, buscar fazer a vontade de Deus. A gente não pode servir a Jesus só aqui. Em todos os lugares, o nosso testemunho precisa ser o mesmo. Com certeza um dos melhores exemplos bíblicos a esse respeito seja a vida de José do Egito. Você se lembra de quando ele estava sendo tentado pela mulher de Potifar? Eu não sei se você é um visitante e não conhece essa história. A Bíblia conta a história de um homem lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, um homem chamado José. Ele foi vendido pelos seus irmãos no meio de uma traição e uma conspiração por meio da inveja para mercadores de um outro país que levaram e revenderam ele para o Egito. Lá ele se tornou um escravo, mas como ele era um escravo muito bom e trabalhava muito bem, o capitão da guarda pediu que trouxesse ele de lá da prisão e colocasse ele como um mordomo da sua casa. E ele era um homem excelente, fazia um ótimo trabalho, mas ele tinha um problema. Ele era não é um problema, mas se tornou um problema. Ele era um homem jovem, a Bíblia diz, e de bela aparência, né? Talvez barriga de tanquinho, né? E todo forte, todo sarado. E aí, de repente, no meio dessa situação toda, a mulher do seu patrão colocou os olhos em José, a Bíblia diz. E aí diz o texto que essa mulher todos os dias, insistia para ter relações sexuais com ele. Essa era a situação que José enfrentava, todos os dias, é o que o texto vai dizer. E aí, essa mulher importunava José constantemente, mas ele dizia o seguinte: eu não posso desonrar ao meu patrão, e eu também não posso desonrar ao meu Deus. Está vendo só? Essa é a postura. Então, no exato momento em que ele dizia sim para Deus, automaticamente ele estava dizendo não para aquela sem vergonha, não é?
Então essa é assim que nós devemos agir. José é um exemplo clássico. E é interessante porque ele era homem como qualquer um de nós. Porque a Bíblia diz que houve um dia em que ela insistiu tanto com ele e o agarrou e ele correu dela. E isso é muito interessante. Correu e largou o manto que ela segurava nas mãos dele. Sabe por que ele correu? Ele correu porque se ele saísse andando, ele não resistiria à tentação. Está vendo? Homem como nós, como qualquer um de nós. Mas ele correu para honrar o seu Deus, porque ele tinha realmente a sua vida com o Senhor, dizendo sim para Deus e não para aquela situação. Então, o autoexame que devemos fazer é o seguinte, pode colocar aí para mim. Nós queremos Jesus só nas horas gostosas e tranquilas da nossa vida, ou honramos o nosso compromisso com Ele sob qualquer circunstância? Então é assim, quando eu estou no culto, quando eu estou lá na minha família, está tudo bem, eu e Deus tá, né, sim, best friends. Quando as coisas estão caminhando tudo bem, o dinheiro está beleza, o relacionamento está bom, as coisas estão caminhando bem, o chefe me deu aumento, as coisas estão, tá uma maravilha. Aí Deus é bom, olha que maravilha, né? Sai até cantando essa música, cantando por último aqui. O Senhor é bom. Canta a música a semana inteira. Mas aí as coisas ruins começam a acontecer. A pergunta é exatamente essa que a gente tem que pensar. Nós honramos o nosso compromisso com Ele sob qualquer circunstância? É assim que tem que ser. Então a palavra para nós aqui é: pare de fugir de um relacionamento vivo e sincero com Deus e reconheça o Senhor em todos os momentos da sua vida. Amém? O segundo teste que eu queria propor a você aqui no texto é o que eu chamo de o teste da negação. O teste da fuga nos leva a este segundo teste, o teste da negação. Isso aqui é como se fosse uma amnésia temporal que aconteceu com Pedro. Chega a ser até um cinismo, vamos falar a verdade, né? Vamos combinar que chega a ser até um cinismo a postura de Pedro. Ele estava frente a frente com Jesus, e de uma forma humilhante, Deus usou um galo para relembrar Pedro daquilo que ele já sabia. Você já parou para pensar sobre isso? Deus usou um galo, não é? Eu fiquei pensando sobre isso. Porque o galo não é um animal assim, né? O leão, né? Usou um leão, né? Olha que bonito. Usou um galo. Já parou para pensar? Eu fiquei um tempo pensando nisso. Eu não sei se você assistiu um filme antigo maravilhoso, chamado Baby, o Porquinho Atrapalhado. O nome não é o melhor para a versão em português. Eu não me lembro o nome em inglês agora, mas o nome em inglês é bem melhor do que o nome... Acho que é só Baby, né? Do Porquinho Atrapalhado foi bem cruel, porque de atrapalhado ele não tinha nada, né? E eu me lembro que era muito legal que havia um outro bicho, eu não me lembro qual era agora, que tinha um galo, e o galo sempre acorda cedo para subir lá e cantar, né? Mas esse animal, ele era tão esperto, tão malandro, que ele levantava mais cedo que o galo e ele cantava no lugar do galo, né? Para mostrar assim, tipo, o galo, você não é nada, né? Que animal é você, né? Eu estou falando assim de brincadeira, claro que tem importância, é um animal criado por Deus, né? Mas vamos combinar que é um galo. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Que isso aqui pode significar que Deus pode usar qualquer coisa que Ele quiser para relembrar o compromisso que nós firmamos com Ele. Talvez. E parece que enquanto mais simples são os artifícios que Deus usa, mais humilhados nós ficamos. Não é tremendo Jesus falar para Pedro assim: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. É claro que não. Que galo? Eu nem estou pensando em galo, né? E eu lá estava ligando para galo. Talvez no caso de Pedro não teria sido tão humilhante se outro discípulo qualquer tivesse se achegado a ele e dito assim: Pedro, não faça isso. Visse ele fazendo aquilo, se aproximasse dele e dissesse assim: Pedro, não faça isso, não negue, não faça isso, vamos enfrentar juntos com ele aquele momento. Talvez não teria sido tão humilhante para ele do que ouvir um galo cantar. A verdade é que às vezes parece que Deus tem mesmo que gritar conosco, para nós mudarmos o nosso rumo e honrarmos o nosso compromisso que um dia nós firmamos com Ele. Não parece que às vezes Deus precisa gritar conosco? A gente está percebendo que a gente está indo para o lado errado, a gente está notando, a gente está
nós mesmos estamos percebendo o caminho que estamos indo, as pessoas ao nosso redor estão dizendo, não faça isso, não vá por esse caminho, e nós insistimos, porque o desejo da nossa natureza humana, nós damos vazão ao desejo da nossa natureza, e aí nós vamos realmente para o caminho errado. E aí Deus está gritando conosco, parece que às vezes Ele faz isso mesmo. Talvez se o galo não tivesse cantado, Pedro, ele continuaria negando a Jesus o tempo todo. Enquanto ele pudesse negar, talvez ele continuaria fazendo isso. Parece que mesmo se alguém chegasse ali com um vídeo, sabe? Com uma postagem, com um documento mostrando que Pedro andava junto com Jesus, é muito provável que ele continuaria negando. Não, isso aí não sou eu não. Isso aí é inteligência artificial. Isso aí não sou eu não. Não é assim que fazem, por exemplo, os nossos políticos hoje em dia? Os acusadores, chegam com um vídeo mostrando as suas promessas não cumpridas, não é? Mas isso aí, mas você prometeu na sua campanha. Vamos voltar lá no vídeo e mostra o cara falando. Não, mas isso aí são tantas circunstâncias que envolvem. Não, mas você falou que ia fazer. Não é? Imagens onde aparecem recebendo ou dando propinas. Lembra daquele político, alguns anos atrás, os mais novos não vão lembrar, mas as pessoas aí da minha idade, que já viveram esse tempo político, vão se lembrar, daquele político que andava com os dólares na cueca, lembra disso? Ele chegou a dizer o seguinte, que aquilo não era o que as pessoas estavam dizendo, não é o que vocês estavam pensando. Não é o que nós estávamos pensando, mas era o que nós estávamos vendo. E ele continua negando, não é? Isso é uma coisa impressionante. Então, as pessoas fazem isso, os políticos fazem isso. Então, parece que Pedro agia de um jeito muito parecido. Mas, eu estou falando aqui dos políticos, mas vamos falar a verdade. Não é o que nós fazemos também, tantas vezes? Quando somos pegos num erro, qual é a nossa primeira reação? Não, eu não tenho nada com isso. Isso não sou eu. Tem alguma coisa errada aí. Ou, não é nada do que você está pensando. Ou, por exemplo, assim, mas também, olha o que aconteceu. Não é? Nós fazemos isso. O fato é que todas essas coisas são uma forma de negação a Cristo. E aí eu coloquei uma frase para vocês pensarem. Toda vez que negamos a Cristo, automaticamente estamos dizendo que não cremos nele e nem no que ele pode fazer por nós. E isso aqui é muito sério. Nós devemos pensar nisso. Em momentos como esses, nós acabamos muitas vezes por perder a oportunidade de testemunhar a diferença que Cristo faz em nossa vida. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. Momentos em que eu perdi a oportunidade de testemunhar de Jesus. Eu poderia ter feito a diferença naquele momento específico, na vida de alguém, numa conversa. Uma atitude que eu não deveria ter tomado e tomei, e aquilo, falar depois daquilo que eu sou crente, que eu sou cristão, eu acho que era até pior. Você já passou por isso? Eu já passei. E eu acredito que você também já tenha passado. Isso é muito triste. Tudo isso é fruto da falta de intimidade com o Senhor. Essa é a verdade. Quanto mais distantes vamos ficando, pior vai ficando a nossa relação com Deus. Não porque Ele queira, mas por causa de nós. Então, como exemplo, você deve se lembrar do episódio quando Jesus está lá no Getsêmani, orando e suando gotas de sangue. E aí Pedro e os apóstolos passaram a noite toda dormindo, sem conseguir orar nenhum momento com Jesus. No momento mais difícil, na sua hora mais dura, quando ele mais precisava de amigos, os seus amigos estavam dormindo e não tinham forças para ficar acordado nem sequer um pouco com ele ali. A gente se lembra ainda que em outro momento Jesus precisou perguntar para Pedro 3 vezes se ele o amava. Veja como é o coração humano, né? Veja como são as nossas atitudes. Então, no momento da negação, já na 3ª vez, a Bíblia diz que Pedro chega a praguejar, não é? Que não conhece a Jesus. Esse aqui, gente, é o ápice da negação. Então ele diz no versículo 74, aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Pedro está irritado já, mas ele está irritado com Jesus? Não, ele está lutando com a sua própria fuga, com os seus próprios sentimentos. Talvez hoje ou amanhã Deus vai dar a você a chance de negá-lo ou de afirmá-lo. Talvez nessa semana você vai viver alguma situação em que você vai ter que escolher. E agora? Eu nego a Jesus e faço
vou na onda, né? Vou na correnteza junto com todo mundo, para não parecer que eu estou por fora, ou eu vou afirmar a minha fé, vou afirmar a minha fé em Jesus Cristo. Qual vai ser a sua atitude? Então, quando você estiver diante de uma situação como essa, nessa semana, lembre-se dessa mensagem e tome a atitude certa. Aqui é bom a gente lembrar também do que Jesus disse no Evangelho de Mateus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 33, ele diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você já pensou nisso? Esse texto é impressionante, não é? Esse texto deveria nos fazer, não nos amedrontar, mas nos fazer ficarmos alertas. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que a gente percebe através do texto é que o teste da negação faz a gente compreender que o extremo é a gente praguejar e até jurar que não conhecemos a Deus. O que Pedro fez, às vezes eu e você fazemos também. A gente ignora a presença de Deus e a gente rejeita a orientação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala conosco para as diversas ocasiões da nossa vida. Se nós deixarmos, o Espírito Santo falará conosco. Ele vai nos direcionar. Então, quantas vezes nós agimos por nossa própria cabeça e nós tomamos decisões de acordo com o que o nosso coração é enganoso e indiscernível. É assim que é o nosso coração. A gente às vezes age por esses instrumentos, pelo nosso coração. E o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz isso. O nosso coração é indiscernível. A gente não consegue discernir no nosso coração. O nosso coração nos engana, não é? Você já não entrou em relacionamentos que depois você viu que foi uma roubada? Seu coração te enganou. Você não tomou alguma decisão que você estava tão impulsionado pela sua emoção por aquilo, que depois lá na frente você olha assim, mas que burrada que eu fiz. O seu coração te enganou. É assim. Então nós não podemos confiar nisso. Então é momento de nos submetermos a mais esse teste. Eu coloquei aí para vocês. O que Deus tem precisado usar para nos lembrar do nosso compromisso com Ele? Essa é uma pergunta retórica. Eu e você devemos responder. O que Deus tem precisado usar para me lembrar do compromisso que eu tenho com Ele? É só você passar aí na sua mente, dar uma olhada. O que tem acontecido? Quais foram as situações que Deus te livrou quando você o ouviu? E quais foram as situações que deram uma grande furada, porque você escolheu fazer da sua cabeça, do seu próprio jeito? E o que Ele tem que fazer para que a gente perceba o quanto nós estamos nos distanciando do propósito que Ele separou para que nós o sirvamos? Então você deve saber que Deus certamente vai usar todo o recurso necessário para aproximar-se de você, porque Ele ama você. Então nunca se esqueça disso. Deus nos ama, o Senhor nos ama. E Ele vai usar de todos os meios que Ele puder para mostrar isso, para mim e para você, para que a gente não se desvie do caminho. Amém? E o terceiro teste que eu chamo aqui agora é o teste do pós-negação, não é? Se você preferir, você pode chamar isso aí também de o teste do depois da negação, seria a mesma coisa. E eu acho que esse aqui é o mais importante, porque nesse teste aqui acontece a decisão que pode mudar toda a história da sua vida. A gente precisa entender que a quebra de um compromisso sempre gera algum tipo de dor, não é? Qualquer compromisso que nós quebramos, ele vai sempre gerar algum tipo de dor. O peso da culpa é grande quando nós sabemos que algo de ruim vai acontecer, não é? Já aconteceu isso com você? Você fez algo muito ruim, tomou uma decisão muito errada, e aí você vai para sua casa pensando assim, agora eu vou ter um problemão para resolver daqui para frente. Eu trouxe para mim um problema terrível, e isso começa a pesar sobre você como uma culpa muito grande. Foi exatamente o que aconteceu a Pedro. E certamente Jesus também sofreu muito com a negação de Pedro. Eu fico pensando que se Pedro chorou amargamente, sofreu diante daquela situação, eu fico pensando no olhar de Jesus. Já pensou sobre isso?
se Jesus cruzou o olhar com Pedro, se isso fosse possível, não sei se foi ou não. Ou se Jesus ouviu a distância, ou se Jesus simplesmente viu Pedro saindo cada vez mais distante, indo embora e praguejando. Você pode imaginar a dor do coração de Jesus? E existe uma coisa bem sutil aqui e interessante nesse texto também. Nas 3 vezes que Pedro negou a Jesus, ele saiu, aumentando cada vez mais a sua distância em relação a Jesus. Porque no versículo 69, primeiro ele saiu do pátio. E aí depois no versículo 71, ele saiu em direção à porta. E depois no 75, ele saiu totalmente dali. E chorou amargamente. Só que tem algum ensinamento para a gente também. Que contraste é isso aqui com a importância de permanecermos perto de Jesus. A gente está sempre falando isso. A gente precisa caminhar com o Senhor, estar perto do Senhor. E Pedro está cada vez mais distante dele. Nós quebramos o nosso compromisso com Deus quando nós nos distanciamos dele. A gente abandona a segurança que existe na convivência com Jesus para reinventar a nossa própria história. É tipo assim, não, deixa comigo, deixa que eu resolvo, deixa que eu sei o que fazer. E a gente reinventa uma nossa história, igual fez o filho pródigo. Não, pode deixar, está tudo dominado, né? Eu vou para o mundão aí e eu vou curtir, né, a balada do meu jeito. E eu já aprendi tudo, não preciso mais de você, pai. E aí ele vai embora e reinventa a sua própria história. A gente já sabe o fim de tudo isso. Enquanto mais distantes ficamos, mais penoso se torna o retorno. Portanto, quando os apelos vêm, ouça os apelos. Sabe quando você está esfriando na fé e a gente se aproxima e fala, não faça isso. Volta para o Senhor, acerta o seu caminho com Deus, volta para a direção certa. Quando nós dizemos isso, quando nós exortamos você nesse sentido, porque exortação não é dura, exortação é o aviso, exortação deve ser feita em amor, são alertas para você. Então, quando nós agimos assim, fazemos isso porque nós sabemos, todos nós sabemos, que enquanto mais distantes ficamos do Senhor, mais difícil vai se tornando o retorno. Mas essa não precisa ser a última coisa da sua vida. Não precisa, graças a Deus. Parecendo um caminho sem volta. E essa é a parte principal. Essa é, de fato, a parte mais importante. A Bíblia diz que depois que Pedro negou a Jesus, no versículo 75, ele chorou amargamente. E este choro, foi o início de um novo tempo em sua vida. E isso é muito importante para nós aqui nessa noite. A grande questão, então, é o que acontece depois de termos negado a Cristo. Infelizmente, por causa do pecado que habita em mim, que habita em você, por vezes nós vamos fraquejar na fé. Infelizmente, por vezes, nós vamos, através das nossas atitudes, negar o Senhor. E não há dúvida de que Ele se entristecerá com isso. E não há dúvida de que sofreremos algum tipo de consequência com isso. Entretanto, isso não pode ser o nosso fim. Isso não é o nosso fim. Lembre-se que o discípulo Judas Iscariotes também teve um depois. Porque, de uma certa forma, as suas atitudes também são uma negação a Jesus quando ele o entrega aos líderes religiosos para que acontecesse toda aquela conspiração que vai culminar com a prisão, julgamento e morte de Jesus. Então, movido ali por um sentimento de culpa e de remorso, o Judas escolheu dar cabo da sua própria vida. Veja que tanto Pedro como Judas tiveram um depois. Quando eles caíram em si, no erro que cometeram, eles tiveram um tempo, um depois. E aí, sobre isso, o apóstolo Paulo, mais à frente, ele vai dizer na segunda carta que ele escreveu aos crentes da cidade de Corinto. Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, aqui tem uma questão muito delicada. Pessoas, por exemplo, que sofrem algum tipo de traição, seja ela qual for, e quando elas são pegas na sua traição, elas caem em si, o erro que elas estão cometendo. E elas dizem assim, não, eu não quero isso para a minha vida. Na verdade, ela nunca queria aquilo para a vida dela. Na verdade, ela foi reinventar a sua história. Viver a sua aventura.
mas ela não está arrependida. Ela está sofrendo um remorso do impacto do seu erro. Então, a gente precisa entender, e é isso que Paulo está dizendo nesse texto, que existe um tempo para que esse processo aconteça. Eu não estou dizendo também com isso que isso não possa acontecer imediatamente, não é? Eu não sei, eu não tenho como saber o que se passa na mente das pessoas. Só Deus é que sabe isso. Mas via de regra, é assim que acontece. E é por isso que Paulo escreve isso. Ele está dizendo, em outras palavras, assim: cuidado, porque às vezes o que você pensa que é arrependimento não é arrependimento, é remorso. Porque arrependimento gera vida, transformação, mudança. Não é? Então, às vezes as pessoas dizem assim: é verdade, puxa, eu estou errado. Mas continua tudo do mesmo jeito. Não é? Isso não é arrependimento. A gente usa muito isso na classe de batismo, quando nós vamos falar sobre conversão. Ora, o que é a conversão se não o arrependimento dos pecados? Então, eu sempre faço uma brincadeira assim, não é uma brincadeira, vamos dizer assim, não, uma explicação através de uma ilustração extremamente simples. Eu uso uma pessoa da turma e digo assim: então eu e a Gladys tivemos uma discussão. A Gladys foi a pessoa que ministrou louvor aqui para quem estava visitando, né? Então eu e a Gladys tivemos uma discussão muito feia. E aí nós saímos muito brigados, né? Batemos boca, quase nos pegamos. Se não fosse a Cris para me segurar e o Daniel para segurar a Gladys do outro lado, a gente tinha rolado a escada abaixo ali, né? Mas aí nós vamos para casa, e aí o Daniel conversa com a Gladys, né? E aí eles falam em venezuelano, a gente não entende nada, mas eles se entendem. Aí eles falam assim, aí eles falam assim, o Daniel diz: mas Gladys, que coisa mais feia. Na frente de todo mundo você brigou com o pastor. Então, não tá, mas o pastor, ele estava errado. E aí ela diz assim: mas Gladys, essa não é a atitude de um cristão, não é? E aí, ao mesmo tempo, lá em casa, a Cris fala comigo: mas que coisa mais feia, você é o pastor da igreja. Que exemplo que você deu, como é que agora você vai recuperar tudo isso? Olha o estrago que você fez. E aí eu tento discutir, mas aí ela está falando comigo e eu entendo. Eu falo: puxa, é verdade, eu passei da conta. E aí eu faço a pergunta aos alunos da classe: o problema está resolvido? E todos eles me dizem um sonoro: não está resolvido. Porque a gente só reconheceu lá. Mas nós não tomamos a decisão, nós não tomamos as atitudes que deveriam ser tomadas. E qual é a atitude? Eu ligo para a Gladys, e eu falo com ela, ela diz: pastor, eu já ia te ligar, não é? E aí a gente conversa, vamos marcar um encontro, vamos conversar, e vamos nos perdoar, vamos nos acertar. E aí a gente vem aqui, de irmãos, aquilo que vocês viram lá fora, a gente já se resolveu, abraço a Gladys aqui, vamos orar juntos, está tudo certo entre nós, acabou o problema, vamos tomar a ceia juntos, e beleza, e vamos que vamos, não é? Eu faço esse exemplo bem simples, para que eles entendam, mas a verdade é essa mesmo. A conversão é exatamente isso. Não adianta você dizer assim: eu realmente sou pecador. Ok, que bom, você reconheceu, mas isso é apenas a metade do caminho. Agora você precisa dizer o seguinte: eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Jesus, e agora eu quero viver essa transformação. Isso é o arrependimento verdadeiro. Há uma mudança de vida. Coisas que eu fazia, eu não vou fazer mais. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte, porque ela engana. Você pensa que arrependeu, e você entra num auto-engano. Na verdade, você não se arrependeu. Você está vivendo debaixo de um remorso. Porque não há transformação, e onde não há transformação, Jesus não pode operar. Quantos casais não conseguem restabelecer o seu casamento por não haver tristeza e arrependimento segundo Deus? Quantos relacionamentos estão quebrados e não conseguem se restabelecer porque não há arrependimento segundo Deus? Então a gente precisa ter em mente que Jesus morreu por todo tipo de pecado que nós cometemos, e não acreditar que é possível uma mudança de Deus em nós, é negar aquilo que Jesus pode fazer em nossa vida. Então, como uma vez eu conversando, já disse talvez isso aqui na igreja, com um jovem, eu era líder de louvor na época, não era pastor, e ele terminou o relacionamento com a namorada, um relacionamento terrível, conturbado com ela, e ela espalhou alguma coisa sobre ele, que ele ficou muito furioso com ela, muito mesmo. E olhando humanamente, até dava para ficar mesmo. E aí eu disse para ele assim: você precisa resolver isso. Como é que você vai tocar com a gente desse jeito? Ele era baixista. Nada contra os nossos baixistas aqui,
né? E aí eu falei, cara, como é que você vai tocar desse jeito? Você precisa resolver isso. E aí ele disse uma frase para mim que eu nunca esqueci. Ele falou, eu sei que tem que perdoar, mas tem coisas que não dá para perdoar. Aí quando ele disse assim, eu falei para ele assim, é mesmo? E os seus pecados que Jesus levou na cruz do Calvário? Daria para perdoar todos os seus pecados? Ele ficou pensando, ele falou assim, mas assim você está pegando pesado. Eu falei, cara, fala sério, né? Então, percebe como é? Olha como é o coração das pessoas. Elas estão negando que Jesus pode fazer a transformação. Jesus tem poder para transformar todas as pessoas. E aí eu coloquei uma frase para você guardar aí também. Sempre que negarmos aquilo que Jesus pode fazer em nossa vida, teremos uma porção de outras negações, porque não há tristeza e arrependimento segundo Deus que não opere a salvação. Você acha que quando Jesus salva a gente, Ele salva pela metade? Tipo assim, Jesus me salvou, mas eu continuo fazendo um monte de coisa errada, numa boa, porque fazer o quê? Eu sou assim mesmo. Jesus não faz obra pela metade. A obra de Jesus é completa. Existia um hino do cantor cristão que tinha um refrão muito interessante. Eu não consigo juntar as palavras agora, o jeito poético do refrão. Mas ele falava algo sobre isso, não é? Ele falava exatamente sobre isso. Eu não consigo agora juntar as frases, mas ele falava que a ação de Deus, a salvação que Ele faz, é completa, é plena. Então, a graça derramada por Jesus, ela atinge o coração do homem, e Deus não faz obra pela metade. O Senhor não faz isso. Então, a gente precisa compreender essas coisas. Nesse episódio bíblico, Pedro se levantou. E isso é muito interessante. A Bíblia conta que ele chorou amargamente a dor do seu erro. O coração dele doeu demais pela atitude que ele tinha tomado. Mas também conta, graças a Deus, que ele se levantou. Isso é maravilhoso. Nós podemos comprovar isso no maravilhoso livro de Atos dos Apóstolos. Pedro e os outros apóstolos diziam, né, como diziam os judeus daquele tempo, transtornaram o mundo. É o que os líderes políticos, os homens do Sinédrio diziam. Eles diziam assim, olha, com essa história desse Jesus de Nazaré, vocês estão nos enlouquecendo. E aí Pedro e João, os outros discípulos, saem de lá açoitados e dizem assim, é? Então eles vão ver agora o que é enlouquecer. A gente vai pregar muito mais o evangelho de Jesus. Este Pedro que se levantou é o homem que subiu lá no Atos, né, no dia da festa de Pentecostes, depois da manifestação do Espírito Santo, subiu num caixote diferente, isso é eu que inventei, tá? Para poder todo mundo tá lá atrás poder enxergá-lo, e dali ele fez uma pregação e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Sabe por quê? Porque naquele dia ele chorou amargamente, se arrependeu dos seus pecados e se levantou. Então, nós precisamos olhar para tudo isso e entender que o poder se manifestou na vida de Pedro, porque antes disso houve choro de arrependimento. Então, talvez você não está ainda desfrutando das bênçãos de Deus para a sua vida como você gostaria, porque você está vivendo uma vida onde não há choro de arrependimento. Você simplesmente está levando, achando que está tudo certo, mas não há arrependimento genuíno. E aí você precisa orar e buscar a direção de Deus para Ele sondar o seu coração. Mas esse tipo de pós-negação só acontece quando há choro sincero de arrependimento, quebrantamento de coração e transformação de vida. Amém? Eu quero concluir essa mensagem agora com 3 afirmações breves para você. E eu quero lembrá-lo então de algumas coisas fundamentais. Será que seu... voltou. Tá bom. Desculpa, gente. Afobação, né? Desculpem. Tá bom? Desculpa você que estava acompanhando aí na internet. Como eu estava dizendo, então, esse tipo de pós-negação só acontece quando existe choro sincero de arrependimento, quebrantamento de coração e transformação de vida. Então, preste atenção nessas afirmações que eu quero fazer para você. Em primeiro lugar, lembre-se
das vezes que você negou a Jesus. Primeira coisa que você deve fazer. Em algumas circunstâncias da sua vida. Segunda coisa, confesse isso. Fale com o Senhor, dê nome a essas coisas, denomine cada uma delas. Todas que você puder lembrar. Terceiro lugar, levante-se para um novo ministério. Veja o que aconteceu na vida de Pedro. Não foi isso? Pedro era um pescador, um discípulo de Jesus, andou com ele, fez ali alguns trabalhos com Jesus, vamos dizer assim, mas depois disso, Pedro não foi mais o mesmo. Pedro se levantou para um novo ministério. Então veja só, Deus não quer levantar você somente para uma nova vida, mas para um novo ministério. Porque se tiver acontecendo coisas como essas na sua vida, é preciso que você se abra e você compartilhe com as outras pessoas para que cause impacto na vida delas também. Ou seja, conte para as pessoas sobre o seu momento de choro e arrependimento na presença do Senhor e o que Deus operou em sua vida. Eu uso muito isso aqui, exatamente isso, para falar em aconselhamentos. Às vezes as pessoas conversam comigo, estão passando por uma dificuldade, e aí eu converso com as pessoas e digo que Deus tem poder para mudar, o Senhor pode transformar, dou algumas orientações bíblicas sobre isso, dou algumas orientações pastorais, práticas pastorais para as pessoas, e aí eu digo para elas assim, olha, acredite, o que talvez hoje você ache que é um buraco, onde você não consegue sair, se você vencer isso, quem sabe amanhã, você vai ter condições de abençoar vidas com o testemunho do que aconteceu na sua própria vida. Talvez amanhã alguém vai estar passando pelo mesmo problema e dizendo assim, eu não consigo vencer. E você, melhor do que eu, vai poder dizer assim, isso não é verdade. Porque eu estava vivendo uma situação igual à sua. E o Senhor mudou a história da minha vida. Porque um dia eu me arrependi, um dia eu decidi mudar. E aí você de repente vai descobrir que você tem um novo ministério na sua vida. Que é um ministério de abençoar outras pessoas por meio de erros que aconteceram na sua vida. Mas que você colocou nas mãos de Deus e Deus agora faz essa grande transformação. E finalmente, coloque o seu compromisso com Jesus acima da sua inconstância. A nossa personalidade frágil e inconstante sempre vai nos enganar e sempre vai tentar nos desviar desse nosso compromisso com Jesus. Então saiba que Jesus morreu por você e Ele está pronto a perdoar você. Então você tem motivos para sorrir. Ele tem poder para enxugar as suas lágrimas, depois que você chorar o choro do arrependimento. Lembre-se que o mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado, se você é visitante, não conhece essa história, saiba que antes um pouco de acontecer essa história do galo cantar, as pessoas foram prender Jesus e Pedro sacou da espada de um dos soldados. Ele é pescador, ele não é espadachim, né? E aí ele tentou matar um soldado. Imagino que o soldado desviou a cabeça com muito mais agilidade do que ele e Pedro só conseguiu cortar a orelha dele. Jesus colou a orelha do cara no lugar de volta. Mas esse mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado no momento da prisão de Jesus ali no Getsêmani, isso está em João 18, é o mesmo Pedro que escreveu na sua primeira carta às igrejas as seguintes palavras, lá em 1 Pedro 3,7. Gente, pensa aqui Pedro falando isso. Maridos, cuidem de suas esposas como vasos frágeis. Não é interessante isso? Isso aqui é um homem transformado. Antes um cara cortador de orelhas, não é? Decepador de orelhas. Antes um negador, não é? Até vamos dizer assim, um mentiroso, né? Porque dizia não conhecer a Jesus. E agora, um homem que vai dizer assim, maridos, amem as suas esposas como vasos frágeis. Isso aqui é transformação, gente. Só Jesus pode fazer isso. Um homem duro, um homem insensível, truculento, praticamente um ogro, né? Agora se transformou num homem sábio, sensível, amável. Sabe por quê? Porque ele simplesmente compreendeu a dimensão do amor e dessa graça inconfundível e incomparável de Jesus de Nazaré. Esse poder transformador que Jesus oferece por meio do seu santo evangelho. Então, naquele episódio em que Jesus ficou frente a frente com uma prostituta, que iria ser apedrejada por uma multidão, depois de livrá-la e abençoá-la, ele disse para aquela mulher assim, vá e não peques mais. Então, talvez a frase para nós aqui,
nessa noite agora seria mais ou menos assim: vá e não me negues mais. Então eu gostaria de orar por você, quero chamar a equipe aqui à frente para nós cantarmos. E eu gostaria de orar por você, para que você consagre a sua vida diante de Deus. Talvez você tenha vivido momentos de negação também. Talvez você tenha falado alguns nãos para Deus, não exatamente esta palavra, mas as suas atitudes, a sua forma de agir, tem demonstrado isso. Então eu quero desafiar você nessa noite, dizer para o Senhor essas coisas, confessar diante do Senhor. A Bíblia diz que se nós confessarmos o Senhor diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai que está no céu, não é? Então que nós tenhamos uma vida santa, irrepreensível, pura, que nós nos esforcemos constantemente por isso. Tenho certeza que o Senhor tem bênçãos para você, Ele quer transformar a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, colocar diante dEle a nossa vida, nos consagrar diante dEle e dizer: Senhor, eu quero, como eu preguei aqui, me levantar para um novo ministério. Eu não quero mais viver esse tipo de vida. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Ela nos confronta sempre. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite que têm negado a Jesus no seu dia a dia. Talvez hajam pessoas aqui também que têm negado no sentido de não entregar a vida a Jesus. Mas que essa possa ser a noite da sua salvação e para outros a noite da sua consagração. Que a gente possa mudar a nossa conduta, que a gente possa viver a vontade do Senhor. Ó Pai, nos abençoa, trabalha em nosso coração, dirige os nossos passos, nos guia, Senhor, debaixo da sua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.